O estudo de hoje terá a colaboração dos amigos Gisele Leotério e Márcio Torres. Caso queiram fazer perguntas, tirar dúvida, levante a mão que os nossos voluntários nas laterais levarão até vocês papel e caneta. Lembrando que as perguntas a serem feitas hoje deverá ser sobre o tema a ser lido. E hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é 1, eu não vim destruir a lei de Deus. Eu não vim destruir a lei. O item é o 9. Na página 28, Instruções dos Espíritos, a Era Nova. A Era Nova. Deus é único e Moisés, o Espírito que Deus enviou em missão para o fazer conhecer, não somente aos hebreus, mas ainda aos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes deste povo eram destinadas a impressionar os olhos e fazer cair o véu que escondia a divindade aos homens. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia limitavam-lhe o sentido, porque, postos em prática em toda a sua pureza, ele não teria sido então compreendida. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixaram de permanecer como frontispício brilhante, como farol que deveria iluminar a humanidade no caminho que haveria de percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos, que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria e mesmo sobre das artes e das ciências, era muito atrasada em moralidade e não teria convertido sobre o império uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes preciso uma representação semimaterial tal qual lhe oferecia, então, a religião hebraica. Assim, os holocaustos falavam aos seus sentidos, enquanto que a ideia de Deus falava ao seu espírito. O Cristo foi o iniciador da moral mais pura e mais sublime, a moral evangélico-cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e a criar entre todos os homens uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer uma morada para os espíritos superiores, aqueles que habitam hoje. É a lei do progresso, a qual a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca da qual Deus serve para fazer avançar a humanidade. São chegados tempos em que as ideias morais devem se desenvolver para cumprir os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo caminho que as ideias de liberdade percorrem e que delas eram precursoras. Mas não é preciso crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, elas têm necessidade para atingir a maturidade de abalos e de discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez fixada a atenção e a beleza e a sanidade moral impressionarão os espíritos, e eles se interessarão por uma ciência que lhes dá
a chave da vida futura e lhes abre as portas da felicidade eterna. Foi Moisés que abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a arrematará, o Espírito israelita. E para os esclarecimentos da leitura, nós passamos a palavra aos amigos Márcio e Gisele. Boa noite, pessoal. Com alegria, graças a Deus, né? Mais uma noite de estudos nessa casa abençoada. Para aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. O estudo é interativo, então vocês podem fazer as perguntas de vocês, sintam-se à vontade. É só levantar a mão, nas laterais os nossos amigos aí vão com papel e caneta e a gente tenta responder de acordo com o nosso conhecimento, tá ok? A Gisele vai começar a fazer uma introdução sobre a leitura e em seguida nós já temos algumas perguntas que ficam na caixinha de sugestão. Aí nós vamos respondendo a elas até que as de vocês cheguem, tá bom? Então, bom estudo a todos e que Deus nos ilumine e saudando também os nossos amigos internautas que nos acompanham mundo afora. Boa noite para todos. Boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos acompanham. Nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. Eu e Márcio, coincidentemente, já há algumas semanas atrás, trabalhamos o tema Cristo, né? Esse capítulo, ele tenta, né, dar uma trajetória, né, a proposta dele é dar uma trajetória de Moisés, Cristo e o Espiritismo, né? Nós já estudamos Moisés, estudamos Cristo e o Espiritismo. Agora a gente vem falando dos comentários, são as instruções dos Espíritos, é um Espírito israelita que nos coloca esse comentário, e ele faz exatamente uma menção a esses 3 grandes momentos da lei do progresso, né? Nós temos uma das leis do capítulo do Livro dos Espíritos, da parte 3 do Livro dos Espíritos, é exatamente a lei do progresso, essa lei que nos alavanca no sentido da evolução. E aí, quando esse capítulo nos traz Não Vim Destruir a Lei, ele fala exatamente dessa trajetória, das balizas, das leis que foram evoluindo de acordo com a evolução dos espíritos, com a evolução da humanidade. Então, o comentário desse espírito israelita fala exatamente que com Moisés, à época, a humanidade carecia de uma série de regras, de valores, de leis. E, à época, não era possível introduzir uma proposta tão avançada como do Espiritismo. Então, a gente tem a lei de Deus, a gente tem os 10 mandamentos, e Moisés foi um grande legislador para aquele povo, né, que ainda era pouco civilizado, nas mínimas coisas, inclusive nas questões de convívio social, de diminuição das barbáries, né? Moisés, ele vem então imprimir uma lei necessária à evolução daquele povo. Posteriormente, um segundo, né? A gente tem aí nesse capítulo, a gente vem posteriormente estudando Cristo, que foi o que a gente trabalhou algumas semanas atrás. E o que Jesus Cristo traz? Ele também traz uma nova norma, uma lei. E ele simplifica os 10 mandamentos em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E toda a trajetória de vida de Jesus Cristo foi exatamente de exemplificar e vivenciar, enquanto encarnado, esse novo ensinamento. Uma terceira revelação, então, seria o Espiritismo, né, que foi esse último que foi trabalhado, e que a gente tem, então, que finalmente, né, a humanidade, então, ela estaria pronta para receber a doutrina espírita, que seria a junção, né, entre filosofia, religião e ciência.
Então, como a gente vai ver do ponto de vista evolutivo e da lei do progresso, houve todo um preparo dessa humanidade para que finalmente chegasse os ensinamentos, né, da doutrina espírita. Quando a gente pega desde lá de trás, que a gente já veio estudando, né, que a gente pega Sócrates, Platão, a gente veio o quê? Preparando todos esses, né, vieram preparando a humanidade para que ela pudesse, de fato, receber esses ensinamentos doutrinários que a doutrina espírita nos propõe. Mesmo assim, né, a gente vai pensar em termos históricos dessa lei do progresso, mesmo com tanto tempo após a revelação, a terceira revelação, que é a doutrina espírita, nós ainda continuamos com muitas dificuldades para entender e vivenciar de fato esses ensinamentos. Né? Se a gente for pensar no segundo revelação, que seria Jesus Cristo, o quanto é difícil viver a única máxima que Ele nos colocou, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que seria a vivência integral da caridade, né? Eu fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Eu respeitar o outro na sua essência, na sua subjetividade, com as suas dificuldades. Até hoje a gente tem uma dificuldade enorme de viver esse aprendizado da caridade. E aí vem a doutrina espírita com seus pressupostos e nos coloca claramente que a vivência da caridade, a vivência evolutiva pautada pela lei do progresso, ela nos é permitida e possibilitada através de diretrizes muito claras para nós na doutrina espírita. Nós, enquanto espíritos, somos imortais, né? A reencarnação, em função da pluralidade das existências, quantas vezes forem necessárias, nós encarnaremos para continuar esse processo evolutivo. E todo esse processo pautado por leis muito definidas, muito claras, que é a lei da justiça e do amor, a lei da igualdade, né? A gente vai ver a questão da lei da liberdade, que é o livre-arbítrio. Então, se a gente for pensar nessa terceira revelação, ela está muito revelada para nós, ela está muito clara. A proposta teórica da doutrina espírita, ela é extremamente didática. Então, se a gente for pensar, a gente já tem o conhecimento, né? Nós ainda precisamos o quê? Conscientizar desses ensinamentos para que a gente possa, de fato, vivenciá-los no nosso dia a dia. Então, essa terceira revelação que nos é colocada, a doutrina espírita, que é exatamente a possibilidade da gente conhecer a verdade, da gente entender a verdade pela ciência, é isso que a gente faz aqui numa casa espírita. Quando a gente abre, né, eu e o Márcio, nós não sabemos mais que vocês, a gente estuda e tenta fazer um diálogo com vocês. O que a gente está buscando com isso? A gente está buscando entender claramente, entender mesmo, racionalmente, a proposta da doutrina espírita, para que a gente possa vivenciá-la no nosso dia a dia. Porque só a partir do momento que a gente conhece, é que a gente vai ser responsável por ela. Então, a busca das casas espíritas, a busca dos nossos estudos, a gente sempre fala estudos, né? Porque a gente acredita que quanto mais eu estudar e entender a doutrina espírita, mais consciência eu terei desses pressupostos. E aí a gente espera que quanto mais consciente, mais a gente consiga de fato vivenciar a proposta cristã, que é essencialmente a caridade, né? Essa é uma busca constante. O texto é pequenininho, mas ele fala dessas três revelações e fala que a grande alavanca de Moisés para Cristo e para a doutrina é a lei do progresso, que nos impulsiona o tempo todo nesse caminho evolutivo, né? E nós continuamos nesse caminho, sendo impulsionados pela lei do progresso, na tentativa de vivenciar aquilo que Jesus nos trouxe, que é a essência da caridade.
Muito bem. Relembrando, como a Gisele bem disse, os estudos passados, tem jeito de tirar o eco aí? Vou trocar o microfone aqui. Alô? É isso? Pior não tá? Alô? Esse está melhor. Está dando eco. Bom, a gente tem que entender a construção de tudo isso, né? Como é que foi feito. O plano espiritual, eles são muito organizados. É muito organizado. A vinda de Moisés no planeta teve alguns séculos de preparação para que aquele ser, né, Moisés, pudesse vir. É um espírito de altíssima grandeza, muito bem preparado, já nasceu ali no meio ali dos egípcios, porque os egípcios, naquela época, era a turma mais evoluída em termos de tecnologia, de conhecimento, sabedoria, eram os capelinos, né? Parte dos capelinos reencarnados aqui no planeta Terra. Moisés foi criado ali, né, pela filha do faraó, a gente conhece a história ali, né, do bercinho ali no rio lá, e ele estudou no meio dos mais conhecidos, os mais desenvolvidos intelectualmente, e ele criou essa capacidade. E naquela época o faraó foi o primeiro faraó que já idealizava a ideia do Deus único. Então ele cresceu nesse meio e aprendeu com isso, desenvolveu, foi educado com essa educação e relembrou, porque ele não encarnou diferente de nós, relembrou aquilo que ele já trouxe em si, a ideia de levar um trabalho à frente. Como todo trabalhador que vem, pode falhar, ele poderia ter falhado também, né? Ele também veio exercer um trabalho e se esforçou para isso, ele abriu mão de muita coisa para fazer isso. Só que ele veio num momento de transição planetária parecida com a que a gente está passando aqui hoje. Era um final de um mundo primitivo e o início de um mundo de provas e expiações, há 4.000 e poucos anos atrás. Imagina, o mundo de provas e expiações estava começando naquela época. Então ele veio dar essa base construtiva para que aquilo pudesse já começar a efetivar-se no planeta. Não foi fácil. O povo era um povo escravizado. Já tinha 400 anos de escravidão no Egito, né? E ele precisava educar essa turma. Então ele trouxe as leis mais rígidas, leis mais punitivas. Por quê? Imagina um ser grosseiro, um ser que não tem nenhum tipo de educação, nenhum tipo de cultura, não tem berço, não teve nada. Simplesmente foi criado ali. Você chega perto dele e assim, meu amigo, meu irmão, você tem que amar. Você não pode fazer isso. Se o cara te bater, dá outra face. O cara vai fazer isso, o cara é louco. Mas aí ele trouxe aquela ideia de um Deus, porque todos já tinham a ideia de um Deus Criador. Trouxe aquela visão de um Deus. Esse Deus Criador é um Deus que te pune. Se você matar, você tem que morrer para pagar. Se você roubar, você vai ter que tirar suas coisas. Era um olho por olho, dente por dente. Então ele tinha que trazer esse Deus bravo, o chefe das guerras, o Deus que castiga, o Deus que pune, para causar um certo medo mesmo, para começar a educar. Nós falamos aqui, como a Gisele bem disse, no estudo falando sobre Jesus, nós entramos um pouco em Moisés, porque para a gente poder entender o trabalho do Cristo, a gente tem que ter a base Moisés, não tem como ser diferente, né? Eu falei que Moisés andou 40 anos no deserto para educar o povo, não foi para chegar lá, não foi. 2 meses de caminhada suave, você chega. Hoje, antes de vir, eu tive a curiosidade de buscar informação. Do Egito até Israel, são 435 quilômetros apenas. Pertinho, né? 435 quilômetros, separa Egito de Israel. Ele levou 40 anos. Com o objetivo simplesmente de, eu não vou conseguir educar. Alô? Eu não vou conseguir educar os mais velhos. Porque nós, já estamos passando aí dos 35 anos, né? A gente é mais teimoso. A gente acha que sabe tudo, que somos capazes, né? Então
Então a gente acha que não precisa de muita coisa. É mais difícil educar a gente. Tirar as manias, os defeitos, as mazelas que a gente faz. É muito mais difícil. Por isso é mais rigoroso. Mas as crianças, é mais fácil. Elas são mais fáceis de absorver a informação. Então ele esperou 4 gerações para ir reeducando essas criaturas, amansando essas criaturas, até poder chegar lá, a terra prometida. Esse foi o trabalho de Moisés. Jesus diz a espiritualidade que levaram 1000 anos para conseguir fechar um perispírito para Jesus. Imagina, 1000 anos terrestres no mundo espiritual, porque lá não tem tempo. Foram 1000 anos terrestres, preparando o perispírito para suportar a carga energética de Jesus, para que ele pudesse vir aqui. Olha a grandeza desse irmão, né? Dizem alguns palestrantes espíritas, algumas obras, que a aura de Jesus é maior que o nosso sol. Maior que o nosso sol. Imagina a dimensão desse ser, reduzir isso e botar num corpinho igual ao nosso. Imagina o corpo suportar tanta energia dessa criatura de luz, de bênçãos e de paz. Jesus veio. Ele não veio para tirar o que Moisés trouxe. Ele mesmo falou: eu não vim destruir a lei, eu vim fazer com que ela se cumpra. Mas não precisava mais daquela lei punitiva. Ele veio numa etapa, no meio de transição, né? E começou lá com Moisés há cerca de 4.000 e poucos anos, Jesus veio há 2.000, para poder fazer assim, começar agora a construir uma nova mentalidade, para que no futuro venha a nova transição, que já é planeta de prova e expiação para a regeneração, que nós estamos vivendo agora, essa transição. Foi para isso que ele veio. E ele veio trazer a lei do amor. Ele veio nos dizer que a vida não termina no túmulo, nem começa no útero. Que nós somos seres imortais, que nós somos filhos de Deus, que nós somos deuses. Todos nós somos deuses, criados à imagem e semelhança do Pai, como espíritos, não como matéria. Que a matéria é uma necessidade evolutiva para espíritos ainda inferiores. É uma necessidade evolutiva. E que o reino não é deste mundo. Porque nós fomos criados espíritos, estamos temporariamente na matéria, mas vamos voltar para o mundo espiritual. Então o reino é lá, não é aqui. É a mesma coisa de você mandar uma criança para a escola e falar que a escola é a casa dela. Não é, ela vai ficar lá só o período escolar, depois volta para casa. Nós somos a mesma coisa aqui no planeta. Foi isso que Jesus veio trazer. Veio trazer a potencialidade de um Deus de perdão, um Deus de amor, um Deus Pai, um Deus que nos protege de tudo, mas não nos protege de nós mesmos, porque nós somos donos do nosso livre-arbítrio. Que a vida continua, que a vida é uma sequência, que nós somos fadados à perfeição, e que nós um dia poderemos fazer tudo o que Ele fez, talvez até mais. Ele veio trazer essa consciência. Só que depois, quando estava na hora dele partir, ele anunciou que ele iria, mas não nos deixaria órfãos. E eu aproveitei e imprimi um texto aqui, e vocês me permitem que eu vou ler para vocês. Está lá em João, de 14 a 28. Jesus fala assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, não é Ele mais, é outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Poxa, a gente não conhece e não vê, mas nós conhecemos, porque está em nós. Não vos deixarei órfãos para vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Ou seja, ele não voltará, como as religiões pregam. O mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Por que eu vou vê-lo?
Porque eu vou evoluir e no mundo espiritual eu terei contato com essa criatura, né? Porque eu vivo e vós também vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Está vendo? Foi mais ou menos aqui que a igreja construiu a ideia de que Deus e Jesus é a mesma criatura. Não é. Jesus é um espírito criado por Deus da mesma forma que eu fui, acreditem, da mesma forma que eu fui. Deus olha para mim com o mesmo amor que Ele olha para o Cristo, mesmo se Cristo sendo o Espírito maior que nós já conhecemos, que nós já tivemos notícia. E eu ainda sou, né, aquela coisinha. Então, não há diferença. Paulo de Tarso nos dá um exemplo muito bem disso, quando ele atinge aquele ápice dele de conhecimento e de vivência do cristianismo, e fala assim: já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Ele então era Cristo? Não. Veja bem, ele disse que é o Cristo que vive nele, não Jesus que vive nele. Porque Jesus foi o homem, Cristo era o estado evolutivo. Era o estado evolutivo. Então, quando Paulo diz que eu já não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim, ele estava dizendo o seguinte: eu já vivo de conformidade com o Evangelho. Eu já vivo de conformidade com o caminho que Jesus me deixou. E é isso que Jesus espera de nós, que nós possamos seguir o caminho de acordo com a conformidade. Muita gente fala assim: poxa, mas Paulo matava cristãos, perseguia, punia. Sim, sim. Mas isso não quer dizer que ele era um homem ruim. Ele ainda estava cego pela ignorância. Ele era uma pessoa que seguia Deus. Acreditem, ele era judeu. Ele que seguia Deus. Mas também era romano. E quando ele passou a seguir Jesus, ele acordou, ele cegou, tirou aquilo que vendava os olhos dele. Veio a ele o conhecimento. E ele começou a fazer um outro trabalho. Quando ele estava perseguindo, porque ele achava que a religião judaica era a religião de Deus, e que era aquilo que tinha que ser feito, porque ele foi criado nas leis mosaicas, a lei de punição, a lei de castigo. Ele ainda não tinha entendido, porque ele ainda não tinha absorvido a mensagem de que agora a lei havia mudado. Por isso ele perseguia. Mas quando teve a oportunidade de ver Jesus na estrada de Damasco, ele teve a oportunidade de conhecer a verdade, e a verdade o libertou. E ele se transformou. Ele se transformou, porque ele já era um grande ser. Isso também pode acontecer conosco. Independe do que eu fiz, do que eu era, do que aconteceu, eu posso me transformar se eu quiser. Eu quiser, é meu esforço. Mas a transformação requer trabalho. A transformação requer disciplina, requer esforço. Porque não adianta só eu bater no peito e falar assim: eu aceito Deus e agora vou ler o Evangelho, vou estudar e quero ser uma pessoa boa. Mas não faz nada. Paulo fala que a caridade sem trabalho é nula. O amor sem caridade é nulo. Porque a caridade requer trabalho, requer esforço, requer que eu abra mão de mim para o meu irmão. Não adianta eu querer fazer essa transformação se eu não me transformar no trabalho. Usar o meu conhecimento, a minha sabedoria e aquilo que eu aprendi com Cristo para ajudar a mim e o meu irmão. E a gente acha que faz muito. Às vezes a gente tira uns trocadinhos, dá um resto de comida que a gente não está querendo mais na geladeira para os outros, né? Dá uma roupa velha, rasgada, um trem ali. Eu fiz caridade, eu sou bom. Tadinho. Será que nós somos bons? A doutrina espírita é bem clara. O mal é a ausência do bem. Veja bem, o mal é a ausência do bem. Quando eu não pratico o bem,
mesmo que eu não esteja fazendo mal, eu ainda não sou bom. Eu só posso dizer que eu sou bom quando eu trabalho para o bem. É assim. Vamos continuar aqui. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, se onde vem e te has de manifestar a nós, e não ao mundo, desculpa, o Judas está perguntando assim, de onde você vem? Você vai manifestar a nós e não ao mundo? E Jesus responde, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e a meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele a morada. Olha para você ver. Aquele que ama o Cristo e guarda os mandamentos dele, ou seja, pratica o que ele faz, ele vira morada de Deus e morada do próprio Cristo. Nós somos o templo de Deus, não é as paredes, somos nós. Nós somos o templo de Deus, nós somos a morada de Deus, porque nós também somos deuses, e essa evolução da minha divindade sou eu quem construo, né? Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então Jesus está dizendo aqui que aquilo que ele trouxe não foi ele que criou, não foi ele que inventou. Aquilo que ele trouxe é a lei divina do nosso Pai Criador. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar tudo quanto eu tenho dito. Veja bem, aquele Consolador que ele prometeu, o Espírito Santo, ou seja, aquele Espírito que já não tem mais mácula, que não tem mais dívida, que já é totalmente regenerado, purificado, porque o Espírito Santo não é uma personalidade, né? Vamos lembrar? A palavra santo vem de são. São quer dizer sadio, aquele que não está doente. Então o Espírito Santo é aquele Espírito que já não está mais doente das suas inferioridades, das suas mazelas. Este é o Espírito Santo. Então existem vários deles, né? Várias entidades que nós podemos considerar como Espírito Santo, né? Que o Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e fará relembrar tudo quanto eu tenho dito. Olha que legal isso. Porque nós sabemos muito bem que depois da vinda do Cristo, há 2000 e poucos anos atrás, as coisas mudaram um pouco, concorda comigo? Houve muitas alterações. Existem estudos históricos que dizem que a Bíblia que nós conhecemos hoje, os relatos evangélicos que nós temos hoje, já sofreram mais de 50 mil alterações ao longo da história. É muita coisa. Porque na tradução, quando vai se mudar de uma língua para outra, tem palavras que não combinam, que não são muito certas, a gente coloca uma palavra mais ou menos, né, direcionada àquilo que a gente quer dizer. As religiões mudam uma coisa ou outra a seu bel prazer para trazer os fiéis de acordo com a proposta que ele tem de ensinar. E isso vai mudando ao longo da história, né? Então Jesus vem dizer que vai relembrar. E as religiões que dominavam até então, né? O que elas faziam? Elas tinham conhecimento do Cristo, não tinham? Se diziam portadores da continuidade do trabalho do Cristo. Mas mandou queimar gente na fogueira, mandou as cruzadas matar os nossos irmãos do Oriente, terra de Jesus, terra do Cristo, onde ele nasceu, né? Para quê? Para proteger um túmulo vazio, querendo tomar conta de uma coisa que já não tinha mais nada. Nós fomos muito ligados às coisas materiais, sabe? Isso está muito enraizado na gente ainda. A nossa ligação com a matéria ainda é muito forte. A gente acha que um crucifixo protege, mas eu continuo fazendo besteira. A gente acha que um amuleto vai trazer sorte,
A gente acha que, pelo Cristo ter sido enterrado num buraco, que aquele buraco vai me abençoar. Poxa, nós matamos o cara. A gente acha que um cálice, o graal que ele bebeu, está todo mundo aí caçando graal. Há 2000 anos nós procuramos por esse graal, falando que se eu beber do graal, eu vou poder ter a vida eterna. Gente, para com isso. A nossa ligação com a materialidade ainda é muito forte. A gente precisa se libertar dessas amarras materiais, porque eu sou um espírito. E quando eu desencarno, eu não levo 1 grão de matéria comigo. Eu não levo 1 grão de matéria. Para que a gente fica preso a coisas que não tem valor? Pode ter algum valor enquanto a gente está aqui, encarnado, né? Eu já preciso de uma vestimenta, eu preciso... Hoje, a gente, sem automóvel, a gente praticamente é difícil sem trabalhar e locomover, né? A gente precisa de alimento, tá certo. Enquanto a gente está aqui, a gente precisa manter alguma coisa para a nossa sobrevivência, para a nossa dignidade. Nada contra. Mas eu não posso deixar isso como prioridade da minha vida. Nós vamos voltar para casa. Nós vamos morrer. Ponto. Como é que eu vou traçar a minha história preso a uma coisa que não me pertence? Não é meu. E aquilo que eu preciso, que é o conhecimento que vai fazer a minha transformação moral, para que eu possa ascender-me no mundo espiritual, eu deixo para lá. E tem gente que pergunta assim, quantas encarnações nós temos que ter? Depende de você. Depende. Infinitas, talvez. Infinitas, até que a gente crie vergonha na cara e aprenda. Eu sou um espírito imortal em busca da minha ascensão espiritual. Quando eu conseguir atingir esse ápice, eu não vou mais reencarnar num planeta corretivo como é o nosso. Mas isso quem faz sou eu. Deus não vai fazer por mim. Jesus não vai voltar. Ele não vai fazer mais nada. O que ele podia fazer, ele já fez. E avisou, eu sou o caminho. E caminho não é para ser admirado. Caminho não é para você ficar regozijando, orando e falando que caminho bonito. Caminho é para ser caminhado. Caminho é para se andar. Jesus já andou, mostrou onde é. E está assim, ó, aquele que quiser, siga-me. É aquele que quiser. Ele está lá. E eu fico esperando. Eu quero melhorar de vida. Deus há de melhorar a minha vida. Mas não mexe uma agulha. Não mexe uma agulha. Fique esperando que algo magnífico aconteça na sua vida para que ele possa mudar. Fique esperando um milagre. Oh, milagre. Milagres não existem. Deus criou leis. E essas leis são perfeitas, imutáveis. E milagre é algo além da lei de Deus. Se eu puder abrir uma brecha e fazer algo além da lei de Deus, Deus não é perfeito. Porque ele deixou uma brecha. A lei de Deus não é igual a lei do homem, que pode ser votada e mudada a bel prazer, não. Ela é, ponto final, acabou. Ela é. E quanto mais eu me revoltar e não aceitar, problema meu. Problema é meu. Deus não vai mudar a lei só para me agradar, não. Não vai. Porque a lei dele é para a minha evolução, é para o meu retorno a ele. Eu, na minha pequenez, quero mudar. Quero que Deus muda, quero que Deus faça. Tá. Vamos esperar. Espera sentadinho. O meu trabalho sou eu quem faço. A minha caminhada sou eu quem faço. Tá? Vamos terminar a leitura, que a Gisele já tem paciente aqui. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Presta atenção. Deixo a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz de Deus, a paz do Cristo, é diferente da paz que nós entendemos. Porque paz na nossa concepção é ninguém me aborrecer, né? É eu ter dinheiro para gastar a bel prazer, é eu ter muita saúde, é eu ter muitos bens, é eu ter muitas mulheres, muitos maridos, né?
Viver uma vida de regozijo. Essa é a paz que a gente espera. Mas ninguém pise no meu calcanhar, por favor. Porque senão já fica aborrecido. Essa é a paz. A paz que ele me oferece é outra. É a paz de consciência, é a paz do trabalho feito, é a paz da construção divina em mim. Essa é a paz que ele me oferece. E essa paz que ele me oferece, ela é permanente, ela é eterna. A paz que nós buscamos é passageira. Ela acaba, ela vai acabar. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que vos disse: vou e venho para vós. Ele vai e volta. Ele vai para o mundo espiritual, mas volta. Volta como? Como espírito. Quando eu escuto eles falando assim, Jesus vai voltar, eu falo assim, voltar de onde? Ele nunca foi. Jesus nunca foi. Ele está num plano diferente nosso, mas ele está presente constantemente em nossas vidas. Eu vou senti-lo se eu fizer a minha parte. Aí eu vou senti-lo. Se eu não sinto, é porque eu não estou trilhando o caminho que ele deixou. Se me amais, certamente exultareis por ter dito: vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Deu para entender? O nosso trabalho, a nossa missão em nós mesmos. Por que eu li todo esse texto para vocês? Porque aqui ele trata do Consolador prometido. E a doutrina espírita é o Consolador prometido. Moisés veio no início de uma transição de mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Jesus veio mais ou menos no meio para começar a trabalhar e dar uma sustentação para a nossa mudança, porque passados-se 2000 e poucos anos depois de Moisés, nós já tínhamos outra mente, um pouco mais de evolução, mais preparo para entender a lei do amor, mas ainda não era a hora da mudança. Aí ele manda um outro Consolador, que teve como data de aniversário 17 de abril de 1857, com o lançamento do livro dos Espíritos, o livro base da codificação, que 90% dos que se dizem espíritas não conhecem. É triste. E esse livro foi a base que trouxe o Consolador. Veja bem, é o Consolador. Por que Jesus falava que o Consolador estaria conosco? Porque o Consolador, ele nunca vai nos deixar, porque ele é uma doutrina, ele é conhecimento. A personalidade desencarna, como Moisés desencarnou, como Jesus também desencarnou, mas o conhecimento não, e ele é permanente. E a doutrina espírita é exatamente o evangelho redivivo que Jesus trouxe há 2000 anos. Por isso é que ele fará lembrar aquilo que Jesus disse. Jesus disse. Nós estamos relembrando, revivenciando o que Jesus trouxe há 2000 anos atrás, mas sem religiosismo, porque doutrina espírita não é religião, ela tem uma base religiosa, que é justamente o Evangelho do Cristo. Mas ela é uma doutrina, ela veio para te educar, para te mostrar o que precisa ser feito. Foi o que Jesus tentou fazer e a história mudou. Então ele veio relembrar, porque ele sabia que tudo isso poderia acontecer. Poderia. Livre-arbítrio. Né? Então ele já se preparou para isso. E nós estamos vivendo o Consolador. Tá ok? Vamos lá, Gisele, tem pergunta? O Márcio falou de Paulo de Tarso. Quem não leu, que leia Paulo Estevão, né? Porque exatamente a gente entende o Paulo como doutor da lei, né? Esse cumprimento fiel que ele tinha enquanto doutor da lei mosaica, o quanto foi transformador para ele e o quanto que, após o conhecimento de Jesus, né, ele se transformou. E eu acho que é essa proposta evolutiva nossa, né, mediante o conhecimento das leis de Jesus,
né, do amor, da caridade, que a gente possa de fato se transformar. O texto, ele fala da lei do progresso, e o Márcio acabou de falar, né, da doutrina espírita como balizadora desse novo percurso humano, né? Uma das perguntas do livro dos Espíritos, da lei do progresso, é exatamente sobre a influência do Espiritismo no progresso. A pergunta 708. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, né? E outra pergunta que o Márcio citou em relação ao papel do Espiritismo: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade? Ele faz com que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses, né? Então, nós sabemos qual que é o nosso propósito: sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial. Nós somos convidados à perfeição. Como o Márcio falou, nós somos criadores, não é? E se a gente tem um objetivo que é ser perfeito como o Pai Celestial, ser perfeito como Jesus, uma trajetória evolutiva, que a gente consiga priorizar o que de fato vale, né? Então a doutrina espírita, ela vem exatamente para destruir esse materialismo. E uma outra pergunta, que é 800, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e dos seus apegos às coisas materiais? Conhece bem pouco os homens quem imagina que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. E é preciso que algumas gerações passe para que se apague totalmente os vestígios dos velhos hábitos, né? Então não é um processo lento, né? Não é um processo rápido, é um processo extremamente lento, porque a humanidade só vai evoluir à medida que cada um de nós evoluirmos. Então, quando a gente pega toda essa trajetória que Márcio colocou, né? Moisés, 40 anos, né? Tentando ensinar aquele povo, quantos 1000 anos já se passaram e a gente não conseguiu ainda? Então, nós somos pautados pela lei do progresso, mas é uma lei, né, é uma lentidão que vai depender do nosso compromisso. Quanto mais compromissado nós tivermos, mais rápido vai ser esse processo. Tem uma pergunta aqui, ela não é muito do tema de hoje, mas ela pergunta se podemos assegurar de que o passe realmente retirará toda obsessão. O Márcio falou um pouquinho do nosso compromisso, né? Essa questão toda da nossa individualidade, do nosso compromisso em evoluirmos. Então, quando a gente toma um passe, quando a gente se dispõe para uma cabine de passe, a gente está buscando o quê? Né? O Márcio acabou de falar que não existem milagres, não existem saltos na doutrina espírita. Eu não vou sair do mundo material e me transformar em santo simplesmente porque eu fui para o mundo espiritual. Não existem saltos, não existem milagres, existe um lento e contínuo progresso de evolução. Então, quando eu vou para um passe, que eu estou necessitado de auxílio, a primeira coisa que tem que vir na nossa mente: orai e vigiai. Que eu ore e que eu vigie, enquanto um ser ativo, sujeito das minhas questões. Então, todas as vezes que a gente toma um passe, a gente espera sim que a gente seja revigorado na nossa energia, que a gente seja de fato, né, abençoado, quando a gente fala dessa benção de, né, uma energia da espiritualidade que vem para nos auxiliar nesse processo tão difícil evolutivo. Mas se vai tirar o obsessor ou não, isso depende único e exclusivamente da pessoa, de como que ela se coloca frente a esse passe. Nós nunca poderemos chegar numa casa espírita buscando salvação,
ou milagres. A gente vem aqui, todos nós, sem exceção, nos amparar. Não só em nós encarnados, mas principalmente buscar a proteção e o auxílio, a misericórdia da espiritualidade, né? Que ampara essa casa, que ampara os trabalhadores dessa casa, que ampara cada um de vocês que vem até ela, né? Então, quando a gente toma um passe, quando a gente vem para um estudo, a gente vem de fato para recarregar as nossas potencialidades. A questão dos milagres aí, deve ter muita cabecinha pensando assim, e Jesus não fez nenhum, não? Aquilo que Jesus fazia, ele curava, ele fazia, aquilo não é milagres, não? Não, não era. Jesus nunca fez milagres. Repara, quando ele curava alguém, o que ele dizia? A tua fé te curou. Né? Uma vez perguntaram a Jesus quem era aquele que ele curava. Ele falou assim, ele veio para que o Filho do Homem pudesse manifestar o teu trabalho. Ou seja, Jesus não pode interferir no nosso processo evolutivo. Ele não pode interferir nos nossos livre-arbítrios. Não pode. Então, aqueles que foram curados eram seres, provavelmente voluntários, que vieram com a enfermidade para que passasse pelo processo de cura. Por quê? Porque Jesus precisava chamar a atenção. Se Jesus vem e só fala, ninguém ia seguir ele. Ia ser, no muitos, 12. Mas quando ele começou a fazer curas, milagres, chamou-se a atenção. Ele mesmo falava. A lei de Deus, ela é perfeita. Jesus, como ápice da evolução que nós conhecemos, o que é evolução? Como eu vou atingir a minha evolução? Quando eu conhecer todas as ciências e todas as filosofias, e eu pergunto a vocês, numa encarnação eu consigo ser advogado, médico, filósofo, professor, ter todas as religiões, ter todos os conhecimentos do mundo numa encarnação? Não. Eu consigo desenvolver em mim todas as virtudes necessárias para que eu atinja numa encarnação? Não. Muita gente anda 2 degrauzinhos numa coisa ou outra só. Não é? Porque o orgulho, a vaidade, né? A gente é difícil. Nós somos linha dura. Não conheço. Eu preciso conhecer o que é ser uma mulher. Eu preciso. Se eu nascer só como homem, eu vou conseguir evoluir? Eu vou conseguir evoluir metade. Porque a outra metade sente diferente, pensa diferente, vê diferente. Então, nós nascemos como mulheres e como homens. Porque para eu evoluir, eu preciso entender os dois lados. Não tem como eu evoluir sendo só um. Porque o espírito é assexuado, ele não tem sexo. Então ele precisa aprender os dois lados. Ele precisa conhecer tudo isso. Numa encarnação dá? Também não dá, é impossível. Não é verdade? Não tem como. Jesus era o mestre dos mestres. Ele sabia que com a energia mental que ele tinha, manipulando os átomos da sua saliva naquele barro, alguma coisa química ia acontecer, que ele poderia passar no olhinho do cara lá e tirar a sua cegueira. Poderia ou não? Ele poderia, na hora de buscar Lázaro no túmulo, sabendo que Lázaro sofria de uma doença, eu esqueci o nome, você lembra, Gisele? É aquela doença que a pessoa parece que morreu, mas não morreu. Esqueci o nome dela, perdoe. Depois vai no Google lá e pesquisa. Ele sabia. Aí o que ele fez? Energeticamente ele despertou Lázaro. Quem é que me dá garantia disso? Ele, o próprio Jesus. Quando afirma, ele não morreu, ele dorme. Ele dorme. Jesus fala isso. Então nós é que queremos acreditar que aquilo foi uma coisa miraculosa. Imagina se eu volto no tempo, não muito, vamos pôr 100 anos atrás. Tiro o meu celular do bolso e faço uma ligação internacional. O que ia aparecer para aquelas pessoas? Isso é um milagre. Esse cara deve vir lá do Jornada nas Estrelas.
Com aquele telefonezinho. Você lembra? Quem assistiu? Para ser um milagre. Por quê? Para quem não conhece o processo, aquilo que eu não conheço é milagroso. É algo além daquilo que eu tenho. Então, nós é que denominamos como milagre. Jesus não realizou milagres. Ele jamais interferiria na lei de Deus. Uma, porque ele era um ser perfeito. E segundo, porque é impossível. É impossível. Tá ok? Olá, Gisele, tem mais uma pergunta aqui? Boa noite. Vocês falaram dos egípcios que são de capela, reencarnados. O que pode dizer sobre o olhar do Espiritismo sobre o mistério das pirâmides? Olha, quem já leu o livro Exilados de Capela vai ver todo esse processo. Tem muita gente que deve estar boiando, mas não vai dar tempo de falar, então leiam o livro. Ele é fininho, pequenininho, chama Exilados de Capela, traz lá a história dos capelinos que foram exilados para o planeta Terra. Era um planeta que há 7.000 anos atrás estava passando pelo processo que nós estamos hoje. Aqueles espíritos inferiores que estavam atrapalhando o progresso do planeta lá no sistema de Capela, foram tirados de lá e trazidos para um planeta mais primitivo, que era o nosso, né? Então vocês vão ver lá. Só que como a lei de Deus não apaga a evolução moral e intelectual do ser, eles trouxeram a sua ignorância, mas também trouxeram o seu conhecimento, e eles se destacaram entre os povos primitivos. E uma das comunidades formadas pelos capelinos foi justamente o Egito e a Grécia, principalmente com os mais cultos, né? Daí surgiu a medicina, tudo que a gente conhece hoje veio dos gregos, que eram os mais evoluídos da turma lá. Tá ok? Agora, em relação às pirâmides, se fosse truco eu punho 6. Existe mistério nas pirâmides? Existe. Ainda é uma coisa indefinida, uma coisa não explicada. Eu não conheço, pode até ser que tenha, me perdoe, eu não sou portador de toda a verdade, de todo conhecimento. Eu não conheço nenhum livro espírita voltado às pirâmides, nunca tive curiosidade de procurar. Vou procurar. Não sei como elas foram feitas, existem várias teorias da construção das pirâmides, várias coisas, e muita coisa me chama atenção. Não só no Egito, como também em todo o planeta Terra, porque existe pirâmide em todo lugar. Aqui nos maias, incas, os astecas, todos eles tinham lá suas pirâmides. Existe muita coisa. A doença chama-se catalepsia. Obrigado. Foi você, né, doutor Francisco? É isso mesmo. Me fugiu o nome. Então, eu não sei te explicar, vou ficar te devendo. Tem gente que fala assim, mas foi extraterrestre. Pode ser, eu acredito. Eu acredito. Eu sou um extraterrestre. Todos nós somos. Para que a gente esteja nesse grau evolutivo que nós estamos hoje, pelo tempo de planeta, era impossível a gente evoluir e chegar nesse ponto aqui. O planeta é muito novo, tem 4 bilhões e meio de anos só. É muito novo o planeta, para a gente chegar nesse grau de evolução que nós estamos aqui. Tá? Então, todos nós podemos ter vindo de alguma outro orbe aí, porque a casa do Pai, o universo é a casa do Pai, e nós somos filhos. Nós somos filhos. Nós podemos habitar qualquer orbe, como espíritos que somos. Entendeu? Então, se for interferência de espíritos, se for interferência de extraterrestres, que existe uma boa possibilidade, pode ser que sim. Acharam um crânio uma vez lá de cristal perfeito, acharam um bisturi de cristal que faz cirurgia no cérebro com perfeição. Sabe disso, né, Dodô? Achavam. Foi de 7.000 anos atrás, gente, me ajuda. Né? Eles já faziam operação no cérebro. Então, existe, pode existir, tem muita coisa ainda. Só que como nós não temos nada cientificamente provado, vamos deixar esse véu por enquanto. Me perdoe, mas em relação a isso eu vou ficar devendo. Você quer falar alguma coisa? Gente, acabou. Agradeço a vocês a paciência, agradeço aos internautas estarem conosco, eu desejo a vocês um bom retorno à casa e que Deus os abençoe. Muito obrigado.